Vamos dar início à nossa ministração. Eu creio que o Senhor tem algo para falar aqui no seu coração nesta noite. Eu creio que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, amém? E é um liberado do Senhor aqui para você, no seu coração. Eu estava ministrando aqui pela manhã e foi muito gratificante porque o Senhor, Ele faz as coisas da maneira dEle, da forma dEle, como Ele quer. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu me sinto muito grata. Quero agradecer ao meu marido, pastor Aneclã, de me dar essa oportunidade. Eu creio que é uma oportunidade que veio do céu. Eu disse para ele assim, falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu ministre nessa noite, né? Qual é a vontade do Senhor? Eu vou esperar os irmãos se assentar, se aquietar. Não há necessidade de ficar muita gente na porta. Amém? Vamos se assentar, toma lugar. Tem lugar aqui na frente, né? Tem cadeira pequenininha, as crianças podem sentar nas menores. Amém? Eu creio que no momento da palavra nós precisamos voltar ao nosso espírito, né? Para nós recebermos o melhor de Deus. Ou seja, o melhor alimento daquilo que Deus tem para nós. E eu estava então orando e perguntando para o Senhor, Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem? Amém, crianças? Aleluia. Qualquer coisa, uma líder senta aqui ao lado, né? Para estar me ajudando aqui. As crianças vão olhar aqui para mim, olha para a tia. Vocês vão olhar para mim, não converse com o coleguinha, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E eu estava orando, inclusive eu tinha preparado uma outra palavra. Mas nessa madrugada, eu fui dormir, até comentei de manhã, eu fui dormir às 5 horas da manhã. Porque eu tinha uma palavra e o Senhor me direcionou uma outra palavra. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor está me direcionando essa palavra, então é essa palavra que o Senhor tem. Você sabe o que foi mais interessante? Quando eu cheguei aqui pela manhã, não tinha muitas mães, muitos pais. Porque dia das mães, né? Todos querem estar com seus pais, com as suas mães, com os filhos. E o Senhor ministrou no meu coração, no momento que estava ministrando louvor. E o Senhor falou, não é questão de quantidade. É aquilo que eu vou fazer. E o Senhor falou fortemente no meu coração. O Senhor liberou algo profundo no meu coração. E ali eu comecei a me derramar na presença de Deus. Porque o Senhor, o favor, a graça de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, que muitas das vezes nós não entendemos. Nós não entendemos, mas Deus é assim. Deus age assim. E eu quero te falar, igreja, hoje, nesta noite, o Senhor tem uma palavra para você. Nesta noite, o Senhor vai falar com você. Nesta noite, todos que estão aqui sentados, você vai sair daqui com algo novo no seu coração. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer liberar uma palavra. E essa palavra, ela não está vindo de mim. Ela está vindo do Senhor. Quando você senta para ouvir uma palavra, você precisa olhar para Cristo. Eu estou te falando porque quando o Senhor me leva a ministrar, a preparar uma outra palavra, não é por acaso, tem algo. E o Senhor falou comigo na madrugada. E eu estava com tanto sono, mas eu não conseguia parar de digitar a palavra. Eu falei, eu estou com muito sono. E o Senhor falou, você vai finalizar a palavra. E eu gosto muito de escrever, digitar, ler a palavra, para que entre dentro do meu coração, para que entre no meu espírito. E hoje eu vou falar para você os sinais da graça na vida de uma mulher. Os sinais da graça de Deus na vida de uma mulher. A palavra de Deus diz lá em Salmos 63:3. Se você tiver com a sua Bíblia, se você tiver com a sua agenda para você estar anotando, anota os pontos positivos, versículos, algo que o Senhor vai falar com você. A palavra do Senhor diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão.
Às vezes você está pensando, mas a ministração hoje é somente para uma mulher. Não, essa ministração é para a igreja. Mas em especial para as mulheres, para as mães. Mas essa palavra é para toda a igreja. Então você é uma mulher cheia de graça. A igreja é uma igreja cheia de graça. A igreja é uma igreja que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, que vai para os pés do Senhor. Então, quando nós falamos da graça de Deus, nós olhamos para o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a graça, para aquilo que o Senhor fez, nós lembramos da cruz. E quando nós lembramos dessa cruz, nós lembramos, Senhor, eu não mereço, mas eu estou aqui. Quando nós olhamos para Cristo, de tudo aquilo que Ele fez por nós, lá na cruz do Calvário, que Ele derramou seu sangue, sem nós merecermos, que Ele levou naquela cruz todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, toda acusação, toda mentira, nós lembramos, Senhor, eu não mereço, mas a graça do Senhor me alcançou. Mas o favor do Senhor me alcançou. Então todos nós precisamos ter revelação da graça de Deus. Nenhuma pessoa que conhece a graça de Deus, ela continua da mesma forma. Se você conhecer desse amor, se você entender o que o Senhor fez por você lá naquela cruz, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque a graça, ela confunde. Como assim? Uma pessoa cheia de pecado, cheia de condenação, tinha muitos erros, e como assim? E o Senhor decide simplesmente ir na cruz e morrer por mim? Ele não tinha pecado, ele não precisaria ir lá naquela cruz, ele não precisaria ir lá morrer por mim, ele não precisaria, crianças, ter passado pelo que ele passou. Mas Jesus foi, porque Jesus nos ama. E eu quero me atentar a uma passagem que o Senhor falou comigo. Pela manhã eu tinha escrito algumas outras revelações, mas hoje o Senhor já me deu uma outra revelação em cima dessa passagem. E eu falei para o Senhor, Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor faz acontecer o sobrenatural. Você sabe por quê, querida igreja? Porque o Senhor, Ele é claro em tudo que Ele vai nos ensinar. O Senhor, Ele nos ensina de uma forma tão simples, mas que é tão poderosa para o nosso coração, para o nosso espírito. E eu gostaria que você abrisse o livro de Lucas, lá no capítulo 7, 36. E nós vamos atentar a essa palavra. Aleluia. Então a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora. Aqui ele não fala o nome da mulher. Eis que uma mulher, não cita o nome dessa mulher. Sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. E ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e que tipo de mulher é esta que o toca,
pois ela é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor. Aqui então Jesus começa a contar uma parábola. Jesus é muito sábio. Jesus é lindo. Mestre, me perdi aqui. Mestre, havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgastes corretamente, Pedro. Continua, 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ou seja, Jesus então tinha entrado na casa de Pedro. Mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos. Jesus aqui, ele atenta, ele quer nos mostrar algo. Não era um pecado, não era 2, eram muitos pecados. Lhes são perdoados, ou seja, os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhes: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Fecha seus olhos onde você está. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero declarar sobre a vida da igreja. Espírito de Deus, nós te convidamos a estar presente neste momento. Espírito de Deus, eu declaro que o Senhor possa falar no coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Espírito de Deus, que o Senhor possa liberar favor, sabedoria, conhecimento, discernimento em cada coração. Oh, Jesus, aleluia. Então essa palavra, ela está nos mostrando tantos pontos. Aquela mulher era uma mulher que ela era cheia de pecados. Uma mulher que ela vivia condenada. Uma mulher que ela era vista por aqueles fariseus que o tempo todo a julgava, que o tempo todo a apontava os seus erros. Mas aquela mulher, ela foi alguém que foi perdoada pelo Senhor. Aquela mulher foi alguém que ela foi amada pelo Senhor. Então, a Bíblia aqui, ela está nos ensinando muitos pontos. Se nós atentarmos para a história dessa mulher, e a gente trazer essa história para nós vamos ver que nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor. Nessa história não tem como colocar um pano
Um pano de fundo aqui. Não tem como tampar. Não tem jeito, porque aquela mulher, uma mulher pecadora, está na Bíblia, ela era uma mulher pecadora. Ela era uma mulher cheia de pecado. Ela era uma mulher cheia de condenação. Ela era uma mulher acusada. E nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que aquela mulher tinha tanto pecado, que o Senhor disse, seus muitos pecados. Seus muitos pecados. E às vezes eu vou te falar, você está aqui, e talvez você queria ouvir uma outra palavra. Mas essa palavra é para você. Você sabe por quê? Porque quantas de nós e quantas mulheres aqui se sentem dessa forma? Como essa mulher que se sentia condenada, cheia de pecados. Não importa qual é o seu pecado. Ele venceu. Ele venceu lá na cruz. Não importa qual o tamanho do seu pecado. Ele venceu. Foi pago. O preço foi pago. E sobre você não há condenação. Sobre você não há dívida mais. Porque tudo foi pago. Tudo foi feito. Sabe? Eu fico imaginando aquela mulher, ela chegando ali na casa daquele fariseu. O fariseu, ele se acha bom demais. Ele se acha o mais esperto, o mais sábio. Ele aponta, ele condena, ele julga. Esse é o tipo de fariseu. E você sabe o que acontece muitas das vezes? Isso não acontece, não é lá fora. Muitas das vezes é dentro da igreja. Que tem muitos fariseus que apontam. E eu comecei a olhar a história dessa mulher. Você sabe, querida igreja, essa mulher, ela simplesmente, Jesus estava em uma casa. Se você olhar para a história, Jesus disse, eu entrei em tua casa, tu não me deste água. Eu entrei em tua casa, tu não lavaste os meus pés. Uma coisa é você ir, outra coisa é você ser recebido. Percebe? Você vai à casa de alguém, uma coisa é você chegar, outra coisa é você ser recebido. Alguém parar para passar um café para você, você é recebido. E Jesus, quando ele então estar ali, naquele lugar, naquela casa, ele está mostrando para Pedro, Simão Pedro, e para aqueles fariseus que ali estavam, ele está dizendo, ele aproveita a oportunidade, porque Jesus ele é muito sábio quando ele vai nos ensinar. Ele ali começa então a contar uma parábola. Ele começa a contar uma história. Ele começa a falar. Eu estava lá, mas você não me deste água. Eu estava lá, mas você não me deu de beber. Ou seja, eu estava lá, mas você não me deu de comer. Imagina, você vai na casa de alguém e a pessoa prontamente pede a você para sentar e diz, sente-se, eu vou preparar um café para você. Percebe? Percebe como é diferente? Percebe como a recepção é diferente? E Jesus então começa a falar ali naquele momento. E aí você sabe o que acontece? Aquela mulher, então, ela sabe que Jesus está lá naquela casa. Aquela mulher, ela entendia tanto que ela era amada, ela sabia o tanto que ela era amada, que ela simplesmente chegou à casa. Ela não perguntou, será que eu posso entrar? Não, ela simplesmente foi. E aí eu fiquei imaginando, estudando a história, aquela mulher, você imagina ela passando ali, naquelas ruas, e aqueles fariseus apontando, sua pecadora, sua inútil, cheia de pecado, você é uma pecadora, o que você está fazendo aqui? E eles então condenando, e aquela mulher, sabe o que acontece? Ela continua. Ela continua, e ela vai, e ela vai, e ela chega ali àquela casa. Aonde está quem? Jesus. Aonde está Jesus? E aquela mulher carregava um perfume, um unguento. Ela carregava um unguento que tinha muito valor, muito valor. E ela simplesmente se dispõe a derramar aos pés do Senhor.
Simplesmente ela se dispõe a derramar ali aos pés do Senhor. E a Bíblia diz aqui que aquela mulher, ela chega naquela casa e ela se prostra aos pés do Senhor. Eu fiquei imaginando a história. Jesus ali naquele momento, ele estava sentado. E aquela mulher então chega e ela se prostra aos pés do Senhor. Aleluia. Ela se prostra aos pés do Senhor. E ela começa a derramar aquele perfume. E quando ela começa a derramar aquele perfume, alguém pode colocar uma musiquinha de fundo para mim, que eu tinha pedido? Ela começa a derramar ali aquele perfume. Mas aí, se você atentar para a história, quando ela derrama aquele perfume, ela poderia pegar o perfume aqui, eu gosto de usar alguma coisa, ela poderia pegar simplesmente o perfume e derramar. Poderia ou não poderia? Poderia, mas ela pega o perfume, ela derrama aos pés do Senhor e ela se agacha. Quando ela se agacha, querida igreja, automaticamente as lágrimas daquela mulher começam a se derramar. As lágrimas daquela mulher começam a cair aos pés de Jesus. E Jesus ali sentado. Você sabe, quando ela se agacha, ela se aproxima de Jesus. Isso aqui nos fala de render-se. Isso aqui nos fala de prostrar na presença de Deus. E ela então ali se agacha e derrama. E naquele momento ela se sente tão amada por Deus, tão amada, que as lágrimas daquela mulher começam a se derramar. E a Bíblia diz que naquele instante, aquela mulher, as lágrimas que se derramaram, ela pega os seus cabelos e ela então começa a enxugar os pés de Jesus. Ela começa então a enxugar, querida igreja, os pés de Jesus. Isso nos fala de um amor tão poderoso. Porque quando a gente atenta para essa história, e quando ela começa ali a enxugar os cabelos, ela levanta o seu rosto e olha para a face de Jesus. Você imagina ela olhando para a face de Jesus, pertinho, olho a olho. Tem algo diferente, querida igreja. Uma coisa é eu pegar um perfume e simplesmente derramar. Uma coisa é eu receber na minha casa você e simplesmente deixar você lá e fazer outras coisas. Mas quando eu chamo você, coloco você à mesa para você se assentar, vou na minha cozinha e passo um café e sento com você, existe algo diferente. Eu vou olhar para você, eu vou conversar com você, eu vou olhar no teu olho. E essa mulher, ela se sentia tão amada que ela não se importou com aqueles fariseus. E foi por isso que aqueles fariseus disse: como pode uma mulher dessa cheia de pecados? Como pode você perdoar uma mulher dessa? Como o Senhor pode fazer uma coisa dessa? Essa mulher nem poderia estar aqui. Mas o Senhor muito a amou. E ela muito amou o Senhor. E aí então Jesus começa a contar a história dos credores. Jesus então começa ali a descorrer aquela história. Ele começa a falar: aqueles credores, eles eram devedores. Eles deviam muito a que eles deviam. Um devia mais, outro devia menos. Mas eu já perdoei a dívida deles. Agora você imagina, a graça de Deus, ela confunde, não confunde? Porque os fariseus, eles estavam ali para condenar, para apontar. Se ele deve, ele tem que pagar. Ele tem que morrer. Deixa eu te falar. Muitas das vezes, nós precisamos olhar para dentro de nós. Quantos fariseus tem no nosso meio? Que apontam o seu erro o tempo todo. Que aponta você o tempo todo.
e diz para você os seus erros, as suas falhas. Quantos fariseus? E não se engane, igreja, está em todos os lugares, em todos os lugares. Mas a graça de Deus é tão poderosa, é tão grande, é tão forte sobre a nossa vida, que tudo isso é anulado, porque foi pago lá na cruz do Calvário. Porque foi feito lá na cruz do Calvário. E sobre você não há condenação. E aquela mulher, ela não ficou preocupada com aquelas pessoas que estavam condenando. Aquela mulher não ficou preocupada com aquelas pessoas que estavam o tempo condenando ela. Ela simplesmente foi. Ela simplesmente seguiu. Ela simplesmente seguiu um rumo. E ela tinha um alvo para ser seguido. Ela precisava ir lá para os pés. Ela precisava encontrar com Jesus. Ela estava com sede. Ela estava com fome. Eu poderia te falar tantas coisas aqui. Mas é isso que o Senhor tem para você nessa noite. É isso que o Senhor tem. Aleluia. Aqueles fariseus, ele conhecia a vida daquela mulher. Ele sabia como era aquela mulher naquela região. Ele sabia de toda a sua história. Deixa eu te falar, quantas pessoas sabem o seu passado? Quantas pessoas conhecem o seu passado? Mas qual é a sua posição diante dessa situação? Qual é a sua posição diante dos dedos apontados para você? Qual é a sua posição diante da situação que você está vivendo hoje? O seu estado não muda a sua posição. O seu estado não muda a sua posição. Deus te colocou numa posição de vitória quando Ele foi lá na cruz e morreu por você. Não tem pecado, não tem condenação, não tem mentira nenhuma, crianças, sobre você. Você é filho amado de Deus. Você é uma mãe cheia de graça. Você é uma mãe cheia da unção, cheia de vitória. Você não olha para essas circunstâncias. E qual que foi a motivação daquela mulher? Qual que foi a motivação daquela mulher? Cristo. Cristo. A motivação daquela mulher foi Cristo. O que que fez aquela mulher passar por tantos obstáculos, por tantas situações, por tantas rejeições, por tantas críticas? Cristo. Isso foi o que essa mulher escolheu, a motivação. Qual é a sua motivação hoje de estar na presença de Deus? A sua motivação, querida igreja, não pode ser pessoas. Tudo que vem são consequências daquilo que nós vamos receber. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu decido olhar no Senhor, quando eu decido viver aquilo que o Senhor tem para mim, nada vai me parar. Nada vai me parar. Ou você acha que pastor é perfeito? Ou você acha que eu sou perfeita? Não, eu estou aqui pela graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, eu não estaria aqui. Deixa eu te falar, eu erro, eu peco. Mas a graça de Deus me alcançou. O que me motiva a estar todos os dias no caminho do Senhor. O que me motiva estar no ministério. O que me motiva a servir ao Senhor. O que que me motiva? Cristo. Porque eu entendi esse amor. Isso é o que me motiva. Tem que ser a primeira coisa na sua vida. Quando você for para a igreja, for para o Senhor, for para uma célula, for para estar com sua família na igreja, o que tem que te motivar é Cristo. Se você colocar Cristo no centro, como essa mulher fez, se você colocar Cristo à frente, como essa mulher fez, eu te garanto que você vai fazer como ela. Você vai pisar firme e você vai passar. E você não vai olhar se estão apontando, se estão te criticando, se estão falando de você. Você não vai olhar isso.
Ela estava passando ali e aquelas pessoas apontando, ela dizia: eu só quero encontrar com o meu mestre, eu só quero me prostrar aos pés do meu mestre, eu só quero derramar o perfume, eu só quero derramar esse unguento nos pés do meu Senhor, do meu Pai amado. O que fez aquela mulher ir até Cristo, ir até Jesus, é porque ela já sabia que ela era amada, igreja. E eu grito porque, oh aleluia, oh Jesus. Deixa eu te falar, eu ministro assim, meio gritando mesmo, tá? Glória a Deus. Deixa eu te falar, Deus, Ele usa cada um da sua maneira, da sua forma, igreja, amém? Porque quando nós somos tocados por uma palavra como essa, não tem como a gente ficar da mesma forma. Não tem como. Não tem como você sair daqui da mesma forma com essa palavra. Ela sabia, você sabe o quanto que você é amada e amado por Deus. Você tem noção do preço que foi pago por você. Você tem noção do sangue que foi derramado naquela cruz. Você tem noção disso, igreja, é muito forte. Você tem noção que os seus pecados já foram perdoados. Oh Jesus, e naquele momento Jesus então, ele sente ali algo tão forte. E aquela mulher simplesmente prostrada aos pés dele. Prostrada aos pés do Senhor. Derramando aquele alabastro, aquele perfume aos pés dele. E aqueles fariseus questionando, mas por quê? Mas por quê? E Jesus disse, ela sabe o quanto ela é amada, por isso que ela está aqui. Hoje o Senhor vai te elevar a um novo tempo. Quando eu estava ali na porta, eu vi muitas pessoas, muitas mãezinhas entrando por aquela porta. Eu não conheço a sua situação, querida. Eu não sei a sua situação. Mas de uma coisa eu sei, eu vou te falar. Jesus já perdoou os seus pecados. Eu não sei quem você é. Eu não sei de onde tu vem. E eu não sei para onde tu vai, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você crê no sangue, no preço que foi pago, no sangue que foi derramado, você é salvo, você é filha. E isso eu tenho certeza que o Senhor tem para você aqui hoje. Isso eu tenho certeza que Ele vai fazer na sua vida. E eu escrevi tantas coisas aqui, que o Senhor me ajude. O esboço que estava preparado pela manhã já não é mais, é outra coisa. Então, aquela mulher, você sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela foi uma penetra. Mas ela não se comportou como uma penetra. Uau! Sim. Aquela mulher simplesmente, ela disse, ele está lá? Jesus está ali? Pois eu vou entrar naquela casa. Os penetras, quando eles entram numa festa, como que eles ficam? No cantinho, não é assim? Vou ficar aqui, porque crianças, vamos tentar? Vou ficar aqui porque, né, eu sou penetra, eu não fui convidado a estar aqui. Então eu vou ficar no meu canto. E aquela mulher, ela foi uma penetra, mas ela não se comportou como uma penetra. Por quê? Porque ela sabia que ela era amada. Então ela foi ousada. Ela foi ousada. Ela teve ousadia. Ela poderia ter chegado ali e ficado em um canto esperando alguém chamá-la ou alguém apresentá-la para Jesus. Mas ela rapidamente já se prontificou e foi aos pés de Jesus. Ela não esperou ninguém chamar. Não, deixa eu te falar, você não tem que esperar ninguém te chamar para você aceitar Jesus, não. Simplesmente vai. Simplesmente se joga na presença, igreja. Simplesmente se prostra aos pés do Senhor. Você não precisa ficar esperando. Jesus tem que me convidar, Ele já te convidou. Ele já te convidou quando Ele decidiu ir lá na cruz. Ele já te convidou.
Mas você tem que parar de ficar olhando os dedos dos fariseus apontados para você. Você tem que parar de olhar os dedos apontados para você. Porque enquanto você estiver olhando isso, você está perdendo o melhor de Deus. Enquanto você estiver olhando as situações daqui, críticas de cá, falácias de cá, dedos apontados de cá, você está perdendo. Você sabe aquele momento que aquela mulher estava ali? Você imagina? Você acha que eles não estavam falando? Como assim? Essa mulher não vai sair dali não? Vai ficar prostrada aos pés de Jesus? Até quando ela vai ficar aí? Você sabe o que ela fez? Ela estava se sentindo tão amada que ela nem deu ouvidos. Ela ficou ali e ela se derramou, e ela se derramou, e as lágrimas foi caindo, e as lágrimas foi caindo, e ali o Senhor já havia perdoado os seus pecados. Você não precisa ficar presa ao seu passado. Não fique presa ao seu passado, porque sobre ti não há condenação. Aquela mulher, ela tomou uma decisão de ir até Jesus. Aquela mulher, ela se rendeu à presença de Deus. A coisa mais importante na vida de uma criança, amém? Mais importante na vida de uma igreja é a presença de Deus. A coisa mais importante que se tem que ter é a presença de Deus. Porque se tem a presença de Deus, não tem circunstância que vai te parar. Não tem barreiras que vai te parar. Não tem potestades do inimigo que vai habitar naquele lugar. Se tem a presença de Deus, os inimigos já caem por terra. É a presença. Todas as vezes que você for em algum lugar, você tem que se atentar para a presença. Você tem que se atentar o que tem naquele lugar. Você tem que se atentar se aquele lugar tem presença, se aquele lugar tem unção, se aquele lugar tem manifestado o Senhor, se aquele lugar tem palavra de Deus, se aquele lugar está falando de Cristo. Mas se naquele lugar simplesmente está apontando para você, se naquele lugar está te gerando desconforto no seu coração, deixa eu te falar, lá não é o seu lugar, porque aquele lugar é um lugar de condenação. E aquela mulher, quando ela chegou aos pés de Jesus, não tinha condenação, não tinha pecado, não tinha acusação. O Senhor simplesmente a recebeu de braços abertos. Uau! A graça de Deus confunde demais. Oh, Jesus! Ela deu um show de adoração ali. Aí você pergunta, um show? Sim. Ela deu um show de adoração. Os religiosos, eu fico imaginando que eles ficaram loucos ali, ouvindo isso. Eles ficaram loucos ali, Jesus falando, os seus muitos pecados eu já perdoei. Os seus muitos pecados estão perdoados. Sobre você não tem pecado. Aquela mulher teve uma adoração espontânea. Ela deu um show de adoração. Foi uma adoração espontânea. Não foi algo forçado. Você sabe o que é adoração espontânea? É quando você está aqui num ambiente como este e você simplesmente começa a adorar o Senhor. E você simplesmente adora a Ele. E quando você está adorando, as suas lágrimas começam a descer. E quando as suas lágrimas estão caindo, o Senhor está colhendo cada uma delas. Está colocando em um potinho, porque Ele lembrará de todas. Você sabe, muitas das vezes nós esquecemos desses momentos na presença de Deus. Nós queremos tudo tão rápido. Às vezes a gente está em um ambiente que a gente pode desfrutar de tanta coisa. E a gente quer tudo tão rápido. A gente não tem tempo mais para olhar no olho. Aquela mulher, ela olhou nos olhos de Jesus.
E pela manhã o Senhor falou tanto no meu coração. O Senhor falou para mim assim: filha, eu te amo. E eu comecei a falar para Jesus assim, ó: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E eu comecei simplesmente a falar para Ele: Jesus, eu te amo. Eu não tinha mais nada para falar para Jesus. Quando você não tiver nada para falar para Jesus, você só tem que falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Quantas mulheres estão aqui hoje que elas não sabem como falar para Jesus? Quantas mulheres estão aqui hoje que elas acham que não é capaz, que elas acham que não é a melhor mãe, mas o Senhor te escolheu desde o ventre materno. O Senhor te escolheu desde o ventre materno. E Ele te ama profundamente. E aí, aquele momento, um guento que ela leva ali, que ela se derrama ali aos pés de Jesus, acontece uma entrega. A entrega. E ali então há uma entrega. Há uma entrega. Uma entrega. Uma entrega. Sabe? Uma entrega. E ela entregou. E Jesus também recebeu. Enquanto ela recebia, Jesus recebia. Enquanto Jesus derramava, ela recebia e ela dava. E houve uma entrega. Houve uma entrega entre si. E quanto mais aquela mulher secava os pés de Jesus com seus cabelos, mais lágrimas se derramava, mais unção, mais favor de Deus se derramava ali naquele lugar. Aquela mulher, ela não programou. Ela não programou como ela ia fazer. Ela não teve uma programação. Sabe quando você programa algo? Eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, eu preparei uma palavra, mas o Senhor é quem vai fazer. Não estou usando o que eu preparei, que acho que tem 9 folhas. E eu falei para o Senhor vai fazer. E muitas das vezes nós fazemos uma programação e Deus fala assim: não é assim, é dessa maneira que eu quero que você faça. Às vezes nós fazemos uma programação e o Senhor fala: para, volta para cá, você vai fazer assim. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que eu vou ministrar uma palavra, acontece a mesma coisa. O Senhor me direciona, o Senhor vai me falando, e eu vou me falando. Enquanto o Senhor não confirma, eu não faço. Porque você precisa ter uma direção clara de Deus. Porque quem tem que fazer é o Senhor. Quem tem que fazer é o Senhor. Você precisa ter uma direção clara de Deus, daquilo que Ele vai fazer. Então ela simplesmente foi. Simplesmente foi aquele caminho, até chegar ali, até aquele lugar, até aquele ambiente. Ela não mediu esforços para estar ali, porque o Senhor, eu fico pensando que o Senhor já estava ali esperando. O Senhor já estava ali esperando aquela mulher chegar naquele lugar. Só que às vezes, se eu falar para você, você anda com tanta condenação que você tem medo de chegar aos pés dele. Você tem tanta condenação que você tem medo, às vezes, de vir até a frente para receber uma oração. Porque você acha que você não merece. Mas nós não merecemos mesmo não, mas Cristo fez por nós. Nós não merecemos, porque era nós que éramos para estar lá naquela cruz. Mas Cristo decidiu ir. Então hoje nós podemos desfrutar desse amor, como essa mulher que derramou um perfume. Aquele unguento caro, aquele perfume caro, ele fala de uma entrega, de um amor. Ele fala de algo sobrenatural. Se essa história não fosse importante, ela não estaria na Bíblia. Ela não estaria aqui.
Se essa história não tivesse valor para Deus, ela não estaria aqui. Se ela está aqui é porque ela tem valor para Deus. E ela quer te ensinar, ela quer nos ensinar. Aleluia. Você só precisa se preocupar em se entregar na presença de Deus. E hoje é o dia de você entregar-se espontaneamente na presença de Deus. Sem programações. Sem programações. Apenas se dispor. E aí? Não se programe. Não fica programando. Não fica programando uma situação. Não fica gerando uma situação para você chegar aos pés de Jesus. Apenas vai. Apenas vem. Apenas vem. Nós temos algo conosco na nossa igreja. A nossa igreja, a porta, talvez um dia ela vai ser, eu creio que vai ser bem larga, bem grandona assim, ó. Bem grandona, com vidro bem grande. Pra gente abrir ela assim, bem grande. E falar assim: venha todos que quiser vir. Entre para ouvir a palavra de Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para pregar uma mensagem que transforma. Para pregar uma mensagem de amor. É para isso que a igreja está aqui. A igreja está aqui para apontar para Cristo. E não para apontar para os nossos erros. Sim para Cristo. Se você está aqui, é porque você tem valor para Deus. Você é amado de Deus. Você é importante. Seja espontâneo na presença de Deus. Aleluia. E aí você sabe o que acontece quando ela então... Ali ela seca ali com seus cabelos. Ela chega perto demais. Ela chegou perto demais de Jesus. Ela ficou perto demais. Ela chegou perto demais. Oh, Jesus. Ela chegou perto demais. Você quer chegar perto do Senhor como essa mulher? Eu imagino os pés de Jesus, né? Porque Jesus, naquela época eles não tinham, né? Talvez ali sandálias, os pés sujos, né? E aquela mulher nem sequer isso ela olhou. Ela simplesmente fez o que estava no coração. E então aquelas lágrimas, ela disse: eu preciso secar os pés do meu amado. Eu preciso secar os pés de Jesus. E ali quando ela fala que ela sente essa necessidade, aí ela chega perto demais. E no que ela chega perto demais, ela então olha para a face, para os olhos de Jesus, que ela então precisa levantar o seu rosto. Você quer chegar perto demais de Jesus? Então você só precisa ir. Você só precisa vir. Você só precisa deixar o Senhor fazer na sua vida. Chega mais perto. Chega mais perto dele. Sua busca, sua intensidade, sua intimidade vai escandalizar muitos. Muitos vão ser escandalizados com a sua busca. Sabe quando você é intenso na presença de Deus? Sabe quando você ora? Sabe quando você entrega tudo? Eu não sei porquê, porque meus horários das pregações nunca dá, né? Eu quero falar mais, mas os horários nunca dá. Sabe quando você é exagerado demais? E alguém fala: ele é exagerado demais. Ele quer demais. Ele quer dar demais. Ele quer dar muito. Ele quer orar demais. Ele acha que ele é o sábio da Bíblia. Deixa eu te falar. Dá mais. Dá mais. Dá mais. Quanto mais você tem intensidade, mais você vai ser criticado. Quanto mais você pregar a Bíblia, mais você vai ser criticado. Quanto mais você falar do amor de Deus, mais você vai ser criticado. Quanto mais você se prostrar, mais os fariseus vão apontar o dedo para você. Mas eu quero te falar, Jesus quer que você chegue perto. Chega pertinho dele, chega pertinho dele. Mas a pergunta que eu tenho para você: você vai ficar olhando
ouvindo as pessoas dizer para você: chega, tá bom, chega, Deus me livre, você fala demais, você prega demais, você fala muito alto. Aleluia, eu falo mesmo, porque eu gosto de pregação, é assim. Aleluia, cada um tem um jeito de pregar, e Deus usa assim. Glória a Deus. Deixa eu te falar, nós temos que falar a mesma palavra de Deus. Falar do amor, pregar onde você estiver. Chegar com amor na cabeça, expulsar demônio, potestade. Levante e manda ele sair. Falar: cala a boca, fariseu. Cala a boca, fariseu. Arreda-te. Eu sou filha amada, eu sou escolhida e nada vai me parar. E ponto final, eu fico com a palavra. Decida ficar com a palavra, querida igreja. Decida, seja ousada mesmo, seja ousada. Não tenha vergonha de pegar esse livro aqui, ó, e falar dele. Não tenha vergonha. Enquanto ele estiver apontando para você, mais você prega a palavra. Enquanto ele estiver te criticando, abra a tua boca mesmo. Porque eles deveriam fazer o mesmo que você está fazendo, pregando a palavra, mas eles preferem ficar te criticando. Vai para a palavra. Vai para a palavra. Eu fico indignada. Eu fico indignada. Porque Cristo fez tudo por nós. E o que nós estamos fazendo? Aquela mulher, ela foi criticada, mas ela decidiu: tem um caminho aqui. Aqui tem tantas pessoas me criticando, e eu vou aqui, ó, eu vou seguir o foco. Eu vou até Cristo, eu vou olhar para Cristo, eu vou chegar nos pés de Jesus, eu vou me prostrar, porque eu sei que eu sou amada, eu vou chegar até Ele. E ponto final. Igreja, é só isso que o Senhor quer: se prostrar aos pés do Senhor. E deixa eu te falar, nada vai me parar, porque Cristo está comigo. E eu vou pregar a palavra. Falei para Deus: Deus, eu vou pregar. Agora que eu vou pregar mesmo. Falei: Jesus, agora que eu vou pregar. Vou falar. Você sabe por quê? Fala nas redes sociais, fala no seu Instagram, fala nos seus status, fala na rua, fala na escola, fala nas creches, fala no seu trabalho. Ah, mas você fala demais. Continue falando. Deixa eu te falar, continue falando. Não tenha medo não. Você sabe por quê? Porque você está escolhendo a melhor parte. Você escolheu o melhor de Deus. E quem quiser falar, continue falando. Quem quiser apontar, continue apontando. Mas andar comigo não quer não. Mas apontar o dedo quer. Cala a boca, Satanás. É assim que a gente tem que falar. Sabe por quê? O diabo tem que cair por terra. Ele não tem poder. O Senhor nos deu a autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões. Ele nos deu autoridade. Essa autoridade está sobre mim, está sobre você. Quando você abrir sua boca para orar na sua casa, com seus filhos, tem que haver poder de Deus. As trevas têm que sair, a potestade tem que cair, e a glória de Deus tem que descer. É assim que funciona para Jesus. Ele nos enche de graça, de favor, de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não diminui a sua entrega. Quero chamar a Ana Lívia, que ela pode subir. Não diminui a sua entrega. Querida igreja, não diminui a sua entrega. Queridas mães, você foi escolhida para orar dentro da sua casa. Você foi escolhida para abrir a sua boca. Você foi escolhida para orar com seu marido. Você foi escolhida para impor as mãos sobre a vida dos teus filhos. Você foi escolhida para mandar ele arredar-te. Você não vai olhar a circunstância. Deixa eu te falar, a sua família é bendita. Os seus filhos são herança do Senhor. O seu marido é o sacerdote da tua casa. Ele é escolhido. A sua esposa é uma mulher sábia que edifica a sua casa com sabedoria. Aleluia. Os seus filhos servirão ao Senhor.
Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu e minha casa vou permanecer no Senhor. E nenhuma batalha, trevas, nenhuma vai me parar. Nada vai me parar. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E eu queria que nesse momento você se colocasse de pé. Mas eu gostaria que você não conversasse com ninguém. Simplesmente feche os seus olhos. Simplesmente feche os seus olhos. Se puderem apagar algumas luzes aqui para mim. Queria que as crianças, que os pais estão aqui. Você